enquanto isso, eu vou tentar colocar meu computador aqui, é porque ele tá com problema. Às vezes dá problema mesmo. Pronto, eu também botei para gravar. Fechou. Vamos nessa então. Finalmente. Pronto, agora. Deixa eu desmontar aqui a gravação. Dá para escutar direito o microfone? Tá ok. Valeu. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Ana Luísa. Eu vou apresentar junto com Bela, Isabela Ferreira, o manejo do tabagismo para médicos generalistas. Pode passar, Bela. Bom, então, antes da gente começar, de fato, o manejo, a terapêutica, enfim, a gente decidiu trazer um pouco sobre o transtorno relacionado ao tabaco, que é toda aquela questão da dependência. Então, o transtorno relacionado ao tabaco vai ser uma dependência de substância, né, uma dependência da nicotina, que é muito prevalente, mortal, justamente pelas consequências que pode trazer, que são várias consequências a longo prazo, de doenças graves, e cara, né, porque é algo que acaba que o tabagista, ele acaba consumindo vários tabacos, né, vários maços de tabaco, e isso daí acaba se tornando, ao longo do tempo, algo muito caro de sustentar. Infelizmente, é algo muito banalizado, porque diferente da cocaína, do crack, de outras drogas, de outras substâncias, a gente não vai ter aquela expressão muito forte da dependência e de todo o lado negativo. Vai ser algo que só mesmo o próprio paciente vai acabar sentindo. Então, isso daí vai mostrar uma relevância, né, uma importância clínica e da própria psiquiatria muito forte, já que o tabagismo vai agregar várias consequências negativas para o paciente. Pode passar. Quanto à epidemiologia, a OMS divulgou lá no Kaplan mesmo, no Kaplan ainda, que é de 2017, ele aponta que a OMS divulgou que existem no mundo cerca de 1 bilhão, pasmem, 1 bilhão de fumantes no mundo, e esses 1 bilhão de fumantes, eles fumam cerca de 6 trilhões de cigarro por ano, ou seja, uma quantidade absurda. Em 2019, o PNS, ele fez um estudo que botou, né, que conseguiu segregar assim, que na população brasileira, cerca de 12,6% utiliza o tabaco, utiliza o cigarro. E o PNSE, que no caso é para escolas, né, o Programa Nacional de Saúde para Escolas, apontou em 2019 que cerca de 6,8 estudantes de 13 a 17 anos, menores de idade, utilizam tabaco. Então, o tabaco em si é o segundo lugar no ranking de drogas mais experimentadas no país. Pode passar. Em relação à patogênese desse transtorno, a gente tem que cada cigarrinho inalado, cada cigarrinho fumado, vai ter cerca de 25% da nicotina inalada chegando na nossa corrente sanguínea, no fluxo sanguíneo. E desses 25%, do sangue para o cérebro, vai ter em média, essa nicotina vai chegar ali em 7 a 15 segundos, mais ou menos, essa passagem do sangue para o cérebro para a nicotina. Pode passar. Uma vez, né, que chega no cérebro, essa nicotina, ela vai mimetizar a acetilcolina, então ela vai ser um agonista dos receptores nicotínicos da acetilcolina, e com isso vai fazer, né, vai realizar a ativação da via dopaminérgica, que no caso, mais especificamente ali do núcleo accumbens, que vai fazer toda aquela via de recompensa. Por isso que essa droga é um forte estimulador e vai ter tanto reforço positivo, tanto sintomas que vão levar a essa dependência. Pode passar. Então, como eu disse, vai estar atuando ali no sistema de recompensa, assim como várias outras dependências. E essa forte dependência e também da rápida abstinência vai estar relacionada com o tempo de diminuição dessa nicotina nos níveis plasmáticos. A gente conseguiu ver no Kaplan, se não me engano mesmo, ele mostra
que a nicotina vai ter sua meia-vida de cerca de 2 horas, ou seja, é muito pouco tempo, muito pouco tempo. Então, imagina aí, uma pessoa de 2 em 2, de 4 em 4 horas, óbvio que não é 4, mas um pouco menos, tendo que tragar outro cigarro. Então, enfim, essa dependência e essa abstinência vai ser muito forte para a nicotina. Pode passar. E além, né, vale destacar que além da dopamina, essa mimetização nos receptores de acetilcolina vai ser muito importante para causar esse aumento, um aumento relacionado à norepinefrina, epinefrina, vai causar também essa inibição do GABA, além da liberação de vasopressina, beta-endorfina, ACTH e cortisol. Isso tudo vai gerar efeitos estimuladores que vão causar no paciente, no tabagista, todos aqueles sintomas positivos na hora do trago, do fumo. Aqui é só uma imagenzinha para mostrar que o local de atuação da nicotina é na área tegmentar ventral, eu nem tinha falado, mas essa mimetização vai acontecer na área tegmentar ventral do cérebro, e a partir daí vai passar, né, vai fazer transmissão para o núcleo accumbens, que vai estar gerando toda aquela via dopaminérgica, levando estimulação tanto para o córtex quanto para o sistema límbico, e assim proporcionando todos os sintomas positivos do fumo. Pode passar. Bom, em relação à sintomatologia, né, as manifestações clínicas, a gente vai ter, eu separei em 3 partes. A primeira parte é ali o paciente tabagista na hora do fumo. Ele vai sentir uma sensação de prazer, uma melhora da cognição, redução do apetite, elevação do humor, redução da tensão, uma maior alerta e uma redução da ansiedade. Isso tudo vai estar levando que o paciente se sinta muito bem na hora do cigarro. Óbvio que não vai ser um cigarro que vai te causar muito provavelmente esse vício, mas à medida que ele vai vendo que os sintomas, que os efeitos são positivos, vai estar levando a esse vício. Então, esses sintomas são todos causados por toda aquela trajetória que eu já expliquei. Ela? Entretanto, todavia, como é uma dependência química, esse a longo prazo vai estar gerando várias coisas negativas para o paciente, como, por exemplo, a própria dependência, que a gente já é o tema, né? Também vai estar levando à redução do sono REM, perigos na gestação, então é recomendado, inclusive, que a própria grávida pare de fumar cerca de 3 a 4, no terceiro a quarto mês de gestação, ou preferencialmente antes do período de gestação, pois pode levar para vários prejuízos para o bebê, como o baixo peso e também hipertensão pulmonar persistente para o bebê. E também pode levar a vários efeitos a longo prazo, como eu vou citar posteriormente, mas, por exemplo, o DPOC, o câncer. E, além disso, o Kaplan ele traz que a nicotina é um alcaloide tóxico. Mas essa questão do alcaloide tóxico e dessa toxicidade da nicotina é mais relacionada com a nicotina de mastigar mesmo, ou então o contato com a substância, já que precisa de níveis muito altos, de 60 miligramas, né, para causar paralisia respiratória, ou então aqueles sintomas de toxicidade mesmo, como náusea, vômitos, cefaleia, e um cigarrinho, ele tem cerca de 0,4, 0,5 miligramas, então não é algo tão relevante para o processo do tabagismo do cigarro mesmo. Bela? Então, na terceira parte, é essa questão da redução de riscos. Uma vez o paciente parando com esse hábito, né, tabagista, ele vai poder estar reduzindo vários riscos de doenças a longo prazo, que foram as que eu ia citar, como, por exemplo, o câncer, o infarto do miocárdio, a doenças cerebrovasculares e doenças pulmonares crônicas. Pode passar. Isso daí é só a questão da interrupção do fumo, que é antes da gravidez ou nos primeiros 3 a 4 meses de gestação. E agora, falando um pouco sobre a síndrome de abstinência,
que também é uma manifestação clínica muito importante, inclusive. A abstinência vai ser quando o paciente, quando o tabagista, ele cessa o hábito, ele para de fumar, e daí vai estar levando várias consequências para o organismo do paciente, como a dificuldade de concentração, distúrbios no sono, ansiedade, irritabilidade, cefaleias, vertigens, agressividade, bradicardia, tosse e a indisposição gástrica. Então, a gente vê que vai além dos sintomas mais neuronais, né? Sintomas mais relacionados à cabeça, mas também chega a pegar outros sintomas mais somáticos, mais corpóreos. Um dos sintomas mais importantes, assim, que é uma das grandes barreiras para o tabagista, é a fissura, porque na fissura vai ser marcada justamente por esse forte desejo de fumar muito intenso, que vai estar durando ali cerca de 5 minutos, mas que o paciente vai precisar resistir ali aqueles 5 minutos intensos de vontade de fumar. E isso daí precisa ser avisado para o paciente. A gente vai ver no próprio manejo que o tabagismo, o manejo dele é muito clínico, é muito dado de paciente para médico, porque vai ser muito importante essa parte do médico ter a sensibilidade de conversar com o paciente de todos esses problemas que essa sensação pode levar. Pode passar, Bela. Tá tranquilo, Bela. Em relação à abstinência também, a gente vai ter que é uma das maiores barreiras do tratamento, né, dessa cessação do tabagismo. E ela vai começar ali, vai iniciar cerca de 8 horas após a interrupção desse uso do tabaco. A maior intensidade vai ser ali nos primeiros 3 a 4 dias dessa cessação, e em cerca de 2 semanas tende a desaparecer, podendo chegar ali também às 4 semanas. Como eu já disse, a fissura é um dos grandes problemas dessa abstinência, porque é algo que o paciente precisa estar treinando a sua cabeça de não fumar nesses 5 minutos de fissura. Pode passar, Bela. Bom, quanto ao diagnóstico, aqui tem muitas controvérsias. O DSM-5 como a maioria aqui já deve saber, a maioria da galera de psiquiatria aqui já deve saber, que o DSM é mais uma base do que outra coisa. Então, ele traz que o diagnóstico ele deve ser feito basicamente fazendo com que o paciente pare de fumar e a gente analise essa cessação os sintomas da abstinência. Mas é algo muito maluquice da gente falar, pare de fumar por 24 horas para a gente analisar isso daqui. Então, esse diagnóstico vai ser muito mais clínico, pode passar, inclusive, Bela. Pode passar de novo. Vai ser muito mais clínico, e aí o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do tabagismo, ele traz que vai ser baseado na fala do paciente, vai ser aquele momento de consulta mesmo, que o médico vai tentar ali pegar, através da fala do paciente, alguns dos sintomas descritos no slide, apresentados no ano anterior, pelo menos 3 desses sintomas. E dentre eles a gente tem o desejo forte, compulsivo para o uso do tabaco, a dificuldade para controlar esse uso, a abstinência fisiológica diante da suspensão ou redução, evidência de tolerância, né? Porque como é uma droga que vai estar ali agindo nos receptores, existe até uma pesquisa que mostra que, à medida que vai se usando a nicotina, vai se aumentando os receptores na área ali tegmentar, ventral, lateral, enfim, na área ali tegmentar. Isso daí vai levando a essa tolerância. Então, cada vez mais o paciente vai estar precisando de mais cigarro, de mais tragos para estar cessando essa necessidade de fumar. O abandono progressivo de outros prazeres em detrimento ao uso da substância, o aumento do tempo usado para conseguir consumir ou recuperar-se dos efeitos e a persistência do uso apesar das consequências, né? Porque muitas vezes o próprio tabagista já tem essa noção das consequências negativas e continua a fumar porque não consegue parar. Pode passar.
Existem também alguns questionários que vão estar ali graduando essa dependência, esse grau de dependência. O teste de Fagerström é um dos principais, é o mais utilizado, inclusive vai ser muito importante no próprio manejo do tabagismo, e ele vai graduar através de 6 questõezinhas que não dá para ler muito bem aqui, mas é bem fácil de encontrar na internet. São 6 questõezinhas bem fáceis de responder, e ela vai basicamente graduar o nível de dependência desse paciente, desse tabagista. Não dá nem para ler, mas vai de. Eu acho que é baixa, de dependência baixa para dependência muito elevada ou elevada, algo assim. Também existe a avaliação do grau de motivação, que vai ser basicamente uma avaliação do grau de motivação do paciente parar de fumar. Então, tem a escalinha lá bonitinha, e a partir disso daí, o médico ele vai conseguir captar em qual momento esse paciente está. Se ele está. Se ele não tem essa perspectiva de parar o hábito tabagista, se ele já está motivado, enfim. E a partir daí, esse médico vai ter essa acessibilidade de ir apresentando as consequências e a partir daí fazer limpar assim a área para começar o manejo. Também tem as escalas de razões para fumar, que vai basicamente analisar o porquê. Muitas vezes, por exemplo, o paciente ele tem as recaídas. Por que esse paciente tem essa recaída? O porquê ele apresenta tanta dificuldade para parar de fumar? É algo relacionado à sua convivência psicossocial? Então, esses testes são mais assim para ajudar o clínico, o psiquiatra, na hora do manejo. Pode passar. Em relação ao tratamento, já criando a área aqui para a Bela apresentar, o tratamento ele vai ser feito através, principalmente assim, do diálogo. Inclusive, eu até falei com Bela que eu estava conversando com o Dr. Gustavo, e o Dr. Gustavo ele falou assim: não tem como realizar o tratamento simplesmente na base do medicamento. Esse momento do médico e paciente é muito importante, porque precisa, né, é necessário toda essa questão de apresentar os efeitos negativos, o que é que o paciente vai estar passando na abstinência, em outros momentos, porque é muito importante justamente esse paciente ter essa noção, não só das consequências, mas do que ele vai estar passando ali no momento da interrupção, porque é algo que muitas vezes leva o paciente a desistir do manejo dessa cessação do tabagismo. Então, vai ser realizado por médicos clínicos, generalistas, psiquiatras, qualquer médico pode realizar, tem que ter esse preparo para realizar o manejo. E aqui eu destaco que os psiquiatras, é muito importante a gente ter essa noção, apesar de não ser algo muito comum na nossa prática médica, mas digo em ambulatório e tal, mas é muito importante a gente ter essa noção, porque até mesmo dentro de internamento é algo que é importante a gente saber manejar, já que muitos dos pacientes, vários pacientes psiquiátricos, eles vão ter essa tendência ao hábito tabagista e muitos deles já estão em processo de cessação. Mas se chegar um paciente que ainda não está nesse processo de cessação e fumar, muitas vezes vai levar outros pacientes a fumarem. Inclusive, foi isso um relato da própria enfermaria lá, 3B, que aconteceu. Então, é muito necessário, dentro desses lugares de internamento e tal, os adesivinhos de nicotina que Bela vai falar depois. Pode passar. Então, gente, eu vou falar agora sobre o tratamento, o manejo. E o manejo por tabagismo, né, como a Ana já falou, ele vai ser dividido principalmente nas intervenções não farmacológicas e o tratamento farmacológico. Então, primeiro eu vou falar, né, sobre as intervenções não farmacológicas. A principal de todas, a que vai ser a base do tratamento, é a abordagem cognitivo-comportamental, que é uma terapia que ela é amplamente aceita e é comprovada a eficácia dela para a cessação do tabagismo.
E ela vai ser a base do tratamento, enquanto o tratamento medicamentoso, quando ele estiver presente, porque às vezes ele não é necessário, ele vai ter um papel auxiliar a ela. Aí, como a Ana Lu já explicou, né, anteriormente sobre a dependência química, não só da nicotina, como de todas as outras drogas, ela vai depender muito de uma interação que é muito complexa, entre cognição, entre comportamento, os efeitos biológicos, fisiológicos dessa droga, enfim, muitas coisas. E é aí que a abordagem cognitiva comportamental vai atuar, né? Ela vai combinar justamente as intervenções cognitivas com o treinamento de habilidades comportamentais, que é basicamente o paciente aprender a detectar situações de risco de recaída e também desenvolver estratégias de enfrentamento quando ele se encontrar nessas situações. Eu vou citar depois algumas estratégias dessa abordagem, mas primeiro vamos classificar ela, né? A abordagem cognitivo-comportamental, ela pode ser dividida em três, né? Mínima, a básica e a intensiva. E, basicamente, a diferença entre elas é o tempo de contato que a pessoa tem com o profissional de saúde. Na mínima, vai ser menos do que 3 minutos, na básica, de 3 a 10 minutos, e na intensiva vai ser maior do que 10 minutos. Gente, tá bem lento meu computador. Pronto, foi. Ah, não, passou 2 vezes. Então, qualquer coisa que alguém perguntar, você, Ana Luto, me passa aqui, porque eu só ouço o barulhinho, mas eu não tô vendo, porque eu tô projetando aqui na minha tela. Enfim, a primeira abordagem mínima, né? Mínima ou breve, que vai ser definida com esse contato profissional, o contato do usuário com o profissional inferior a 3 minutos. 3 minutos, né? Muito pouco tempo, mas nesse pouco tempo já dá para a gente fazer muita coisa, gente. O objetivo dessa abordagem é resumida nesse mnemônico aqui, que é o PAAP. Perguntar, avaliar, aconselhar e preparar, que é preparar o fumante para parar, né? Sem que depois seja feito o acompanhamento dele. Você só vai dar uma acendida assim. A gente vai aqui estimular, perguntando se o paciente fuma, claro, a gente tem que identificar o problema. Aí depois a gente vai avaliar quantos cigarros você fuma por dia. Aqui a gente pode fazer o Fagestron, né? Também avaliar o interesse desse paciente de parar. Alguma vez ele já tentou parar antes, ele está querendo parar agora. E essa abordagem inicial, ela vai aproximar o paciente de você e fazer com que depois ele repense e leve ele a procurar um tratamento mesmo. E o aconselhar vai ser justamente isso, né? A gente aconselha tanto os que querem parar, quanto os que não querem, principalmente. Aconselhar sobre os malefícios do tabagismo, os benefícios de parar de fumar. E no último P, que é o de preparar, cabe a gente informar, né, sobre os tipos de tratamento disponíveis, a quem ele deve recorrer caso ele queira realizar, como as unidades básicas de saúde. E é isso, né? São 3 minutos que vão acender aquela faísca na pessoa, um choque de realidade. E quem é que vai fazer ela? Ela tem que ser oferecida por todos os profissionais de saúde, independente da área, médico, dentista, enfermeiro. E ela vai ser feita quando? Principalmente em situações em que você tiver pouco tempo com o paciente, por exemplo, num pronto atendimento, em situações de triagem, uma consulta qualquer. Quando você não tem tempo para depois fazer o acompanhamento desse paciente, né? Você não vai ver ele depois desse atendimento. E aí você fala assim, qual é o benefício disso? É só 3 minutos. A gente acha que, tipo, o efeito dessa abordagem vai ser muito pequena, mas essa intervenção, ela vai ser muito importante, ela vai ter um impacto muito importante, principalmente em termos de saúde pública, porque existe um grande número de fumantes sendo atendidos todos os dias por vários profissionais de saúde. Então, imagine que toda situação de atendimento vai ser uma oportunidade de você acender essa faísquinha no paciente, né? E, além disso, tem estudos que já comprovaram que, nem que seja só um aconselhamento dado por um profissional de saúde, uma pessoa, assim, da área, que tem respaldo para aconselhar em relação ao tabagismo, isso já aumenta as taxas de cessação, só por aconselhar mesmo.
Então, nunca deve ser menosprezada essa abordagem mínima. Oxente. Gente, a abordagem básica. A abordagem básica vai ser, no caso, quando você tiver um contato de 3 a 10 minutos, mais ou menos, de duração, o encontro com o paciente, e ela vai ter umas taxas de sucesso maior, né? Porque você tem mais tempo para conversar com o paciente. Além do que, a diferença dessa para a anterior é que você acrescenta um A no final do mnemônico. Fica perguntar, avaliar, aconselhar e preparar, e por fim você vai acompanhar essa pessoa durante a interrupção do tabagismo. E é muito importante esse acompanhamento, porque agora você vai ter o feedback sobre os avanços, vai avaliar as dificuldades que essa pessoa está encontrando, e quem vai fazer? Vai ser qualquer profissional de saúde também, durante uma consulta de rotina, mesmo que ela seja em pouco tempo, ou seja, até 10 minutos, mas contanto que você veja esse paciente com uma periodicidade. Aí nessas consultas você vai questionar, sempre nesse retorno sobre a evolução do processo desse paciente em relação à cessação. E os benefícios, ela vai ser mais recomendada do que a anterior, porque ela vai prever, né, esse retorno do acompanhamento, principalmente na fase de abstinência, que é a fase crítica do tratamento, e é o que faz essa abordagem ser muito importante para a manutenção. E, por fim, passei demais. E, por fim, a abordagem intensiva, né, ou específica, que é acima de 10 minutos. Claramente, ela é a abordagem ideal, o mnemônico é o mesmo, só que o tempo, né, e a intensidade do acompanhamento vai ser maior. E isso vai ter uma maior disponibilidade de tempo para a gente analisar e discutir os avanços e as dificuldades do paciente. Quem vai fazer vai ser os profissionais de saúde, principalmente os da atenção básica, né? Aqueles que vão ter uma disponibilidade para realizar esse acompanhamento mais aprofundado e prolongado. Isso inclui nós que queremos ser psiquiatras no futuro. E quais vão ser os benefícios, né? Ela vai ser a abordagem mais indicada, claro, é a mais eficaz, quando ela for possível, porque o acompanhamento ele vai ser mais intensivo, sequencial, e se tem um maior tempo de abordagem, tem maior taxa de abstinência. E como a gente vai fazer ela? Ela pode ser feita tanto individualmente quanto em grupo. E ela pode ter ou não apoio medicamentoso. A decisão de se vai ser grupo ou individual vai depender muito das condições, né, do profissional, da equipe, ou então se o usuário ele preferir uma ou outra, ou então as duas, porque elas podem também ser feitas ao mesmo tempo. E além disso, a modalidade, né, individual em grupo, ela pode mudar durante o tratamento, a depender do que o paciente vai trazer, né, de melhora, de preferência. Ai, meu Deus do céu. Enfim, eu disse que ia trazer, né, algumas das estratégias dessa abordagem cognitivo-comportamental. Então, as principais técnicas vão ser a identificação de pensamentos disfuncionais, que trazem sentimentos ruins em relação à ansiedade, estresse, que levam a pessoa a fumar. A autoobservação, a pessoa ser capaz de perceber, né, comportamentos que estão relacionados ao hábito de fumar e mudar eles. Orientação para a identificação do pensamento relacionado às suas crenças. O comportamento e o hábito de fumar, eles vão ter crenças e uma ideologia própria da pessoa, então, romper isso. Identificar e aprender padrões de pensamentos funcionais, ou seja, mudar os pensamentos disfuncionais que vão trazer sentimentos ruins e alterar eles para pensamentos funcionais. A reatribuição, que que é mais ou menos, tipo assim, treinar o paciente a mudar a forma como ele atribui o significado em determinadas situações, principalmente as situações em que ele associa ao fumo, entendeu? Situações de tipo barzinho, beber com amigos, enfim.
a descatastrofização, que é basicamente ensinar o paciente a lidar com determinadas situações, mostrar que a ansiedade naquele momento ela dura pouco, ele não precisa fumar para resolver aquilo. Procurar técnicas de relaxamento, né, nessas situações, por exemplo, exercícios de respiração, atividades físicas, para ele aprender a lidar com a ansiedade. O adiamento, que é quando o paciente, é uma técnica que o paciente começa a adiar a cada momento antes de acender o cigarro. É uma forma de autocontrole, tipo assim, não, vou deixar para depois eu acendo, e aí até que acabe o dia e ele não tenha fumado nenhum cigarro. A quebra de condicionamento, que significa também sair daquele local que ele associou ao cigarro. A autoinstrução, que é o paciente ele conseguir perceber, conversar com ele mesmo sobre a situação que induz ele a fumar. E solução de problemas, que é o paciente ele saber lidar de formas adequadas a resolver uma situação problemática, onde ele antes a resposta seria fumar. E ele ser treinado a buscar essas respostas também, né? Não apenas ignorar. Nossa, era muito importante que uma pessoa tivesse vindo para essa sessão. E durante todo esse processo, né, é importante que o profissional de saúde ele sempre evite argumentações e confrontos, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que respeitar a autonomia do paciente, né? Rotulações, foco em questões que o usuário ainda não está aceitando bem ou pronto para falar, as razões para ele parar de fumar, né? A motivação dele, eles deve ser do indivíduo e não do profissional. A culpabilização do usuário, porque a gente sabe que a motivação, né, a vontade, ela flutua e ela vai depender muito do contexto da vida da pessoa. Então, se a pessoa tem uma recaída, a gente não culpar ela e falar que foi por conta dela, entendeu? E a precisão exagerada, tanto de medicamentos, de condutas, de exigência, né, colocar metas impossíveis, ou a orientação insuficiente. E passando agora para a parte de tratamento farmacológico, nós temos que a base mesmo do tratamento foi o que eu falei, que é a abordagem cognitivo-comportamental. Mas a gente pode ter, esse como apoio, o tratamento farmacológico, um auxiliar. Ele vai ser voltado basicamente ao controle dos sintomas de abstinência, que vão ser causados pela falta de nicotina, né, a cessação do consumo de nicotina. E alguns estudos já comprovaram que a taxa de abstinência ela chega a triplicar quando a gente associa a farmacoterapia com a abordagem cognitivo-comportamental. E alguns critérios para indicação para esse tratamento medicamentoso vão ser fumantes que fumam no mínimo 20 cigarros por dia, ou eles fumam no mínimo 10, mas o primeiro cigarro é 30 minutos após acordar, isso já significa uma dependência maior, né, de tabaco. Fumantes que têm o score do teste de Fagerstrom, que a Ana Lu já mostrou, igual ou maior do que 5, o que indica uma dependência moderada grave. Não necessariamente ele precisa ter um Fagerstrom maior do que 5, né? Mas isso a gente pode avaliar também individualmente na clínica, a dependência do paciente. E fumantes que já tentaram parar de fumar antes, mas não tiveram êxito, principalmente devido aos sintomas de abstinência da nicotina, o que também já mostra que ele tem uma dependência maior. E obrigatoriamente ele não deve ter contraindicações, né? Que eu vou falar depois quais são as contraindicações clínicas para o tratamento medicamentoso. Resumindo, é indicado para fumantes com grau elevado de dependência. E as opções para o tratamento farmacológico, eles vão se dividir em nicotínicos e não nicotínicos. Sendo que é muito importante frisar aqui que, devido aos efeitos colaterais do tratamento medicamentoso, todos esses pacientes, eles que estiverem fazendo uso de farmacoterapia para cessar tabagismo, eles têm que ser acompanhados regularmente até o final do tratamento, ou seja, eles têm que fazer aquela abordagem intensiva. Então, vamos falar um pouco agora sobre o tratamento nicotínico.
Tem três apresentações, né? Que é o adesivo, a goma e a pastilha. O adesivo transdérmico de nicotina, ele vai ser o agente de longa duração. Ele no SUS a gente vai encontrar ele nas apresentações de 21, 14 e 7 miligramas, e a gente deve aplicar ele pela manhã na pele e trocar ele a cada 24 horas. A gente faz um rodízio no local de 24 horas. E a gente deve sempre evitar colocar ele em seios nas mulheres, regiões de pelos e áreas expostas ao sol, mas pelo que eu entendi, não tem nenhuma restrição quanto o uso na água. E aí, não tinha informação que eu devia ter falado antes. Eu acho que eu passei o slide. Gente, tá como para vocês aparecendo aí? Porque para mim tá travado. Tá naquela tela nicotínicos e não nicotínicos. Agora tá em goma. Adesivo. Peraí. Não, pronto, eu tinha passado esse slide aqui, sem querer. Antes de falar de cada um deles, eu queria falar, no geral, do tratamento nicotínico, né? Que eles vão ser um tratamento que vai oferecer a nicotina, então, é a nicotina sem o uso do tabaco, sem o cigarro, e assim ela vai aliviando os sintomas de abstinência. E aí, eles são considerados os medicamentos de primeira linha, porque eles têm uma eficácia muito importante, eles aumentam de 50% a 60% a possibilidade de abstinência em longo prazo. E a gente recomenda iniciar ele a partir do momento que o paciente resolve cessar o tabagismo, né, parar. Porque existe uma certa possibilidade, uma possibilidade pequena, na verdade, de intoxicação por nicotina, porque, como a Ana já falou, precisa de uma quantidade muito grande no sangue para chegar a essa toxicidade. Então, o paciente tem que ter parado de fumar, porque ele não pode estar fumando e usando a nicotina do tratamento ao mesmo tempo. A posologia, ela vai se basear principalmente no grau de dependência de nicotina desse paciente, então, a gente vai dosar a partir do consumo diário de cigarros que essa pessoa tinha. Vamos considerar que um cigarro ele vai equivaler a 1 miligrama de nicotina. Então, nas semanas que começarem o tratamento, a gente vai começar com uma dose aproximada do consumo diário, e aí depois a gente vai diminuindo, enquanto os sintomas de abstinência vão diminuindo também e vão desaparecer. E a duração é de 3 meses. Acima disso, não é recomendado mais fazer o tratamento nicotínico. E aí a gente vai dividir a terapia de reposição de nicotina em agentes de ação rápida, que vão ser a goma e a pastilha, e os de ação longa, que é o adesivo. Aí pronto, agora eu falo de cada um. Tá muito lento. É isso, tá passando 2 de vez. Pronto, o adesivo. Aí, como eu falei, né, o adesivo, ele tem essa apresentação de 21, 14 e 7, evitar região de seio, região de pelo e áreas expostas ao sol. E aí, como eu falei, né, a gente vai iniciar com uma dose parecida com o número de cigarros que a pessoa tinha antes, por dia. Então, uma pessoa com score de Fajster entre 8 e 10, ou que fumava 20 cigarros por dia, a gente vai da semana 1 a 4 com adesivo de 21, da semana 9 a 12, ou da semana 5 a 8 com adesivo de 14, e a semana 9 a 12, um adesivo de 7. E aí o tratamento dura 3 meses mesmo, e tem essa redução gradual. Para tabagistas que têm teste de faixa entre 5 e 7, ou seja, um grau mais moderado, não é grave, e fumavam de 10 a 20 cigarros por dia, mais um cigarro de 30 minutos após acordar, né? A duração do tratamento vai ser menor, vai ser de 8 semanas.
de 1 a 4 a gente vai começar com adesivo de 14 e a da semana 5 a 8 a gente vai diminuir com adesivo de 7. O efeito colateral mais comum vai ser uma irritação local na pele e por isso, em geral, ele tem uma boa aceitação. Rapaz. Desculpa, viu, gente? Tá muito devagar mesmo no computador. Para isso. Estou esperando voltar. Ana Lu, não tem como o teu não tá menos pior que o meu, não. Só aceitava ela, mas é competição de qual é pior, calma aí. Voltou. Enquanto você vai tentando aí, eu consegui chegar no que eu estava tentando. A goma de mascar, ela vai ter uma apresentação com a concentração menor de nicotina, 2 miligramas, e a forma de uso dela é complicadinha. A pessoa ela tem que mascar com força várias vezes, até começar a sentir uma sensação de formigamento. E aí, quando ela começar a sentir isso, ela tem que parar de mascar, aí ela deixa a goma entre a bochecha e a gengiva, até essa sensação passar. E aí ela, quando passar, ela volta a fazer a mastigação, e isso tem que durar 30 minutos. Aí depois ela joga fora a goma. Durante esse processo, ela não pode ingerir líquidos ou alimentos, mesmo que seja água, 15 minutos antes, durante e 30 minutos depois do uso. E aí o usuário tem que ser orientado de tudo isso certinho para que ele utilize o medicamento da forma mais adequada. E aí, como vocês podem ver, né, esse uso é muito complicado, é chato, então a adesão terapêutica é mais difícil, porque além da dificuldade, o gosto ainda é muito ruim. Aí quase nenhum paciente ele consegue usar a goma na dosagem que é recomendada para o tratamento. Então, geralmente, ela costuma ser usada como um complemento do adesivo. Quando o paciente ele tá fazendo tratamento com adesivo, usa a goma como substituto desses cigarros. Aí, o esquema vai ser, na primeira semana, ela usa um tablete a cada 1 a 2 horas, e aí você vai espaçando o tempo. Na semana 5 a 8, de 2 a 4 horas, na semana 9 a 12, a cada 4 a 8 horas. A duração do tratamento também é 12 semanas, né? 3 meses. E aí, além do gosto desagradável, tem todos esses possíveis efeitos colaterais que são raros, mas podem acontecer, que são vertigem, cefaleia, náuseas, vômitos, desconforto gastrointestinal, soluço, dor de garganta, dor bucal, afta, fadiga muscular com dor na região mandibular e hipersalivação. Enfim. Ela, se você quiser, eu posso tentar aqui. Tenta aí, nega, porque tá legal, não. Pronto, eu vou tentar aqui. Calma aí. Pronto? Foi aí? Pronto, a pastilha, né? A pastilha, ela é mais simples, também vai estar disponível na concentração de 2 miligramas, e você tem que botar ela na boca e esperar ela dissolver completamente, o que vai durar, geralmente, 20 a 30 minutos. Não pode morder, nem engolir ela, e nem ingerir líquidos e alimentos durante o uso, porque isso pode interferir na absorção bucal da pastilha.
A dose máxima vai ser de 15 pastilhas por dia, e na semana 1 a 4 é da mesma forma, de 1 a 2 horas, depois de 2 a 4 horas, depois de 4 a 8 horas. E ela também ela pode ser usada, assim como a goma, como um complemento da pessoa que está fazendo o tratamento com adesivo e ainda está fumando alguns cigarros por dia, substituindo esses cigarros. Os efeitos colaterais são tontura, cefaleia, náuseas, vômitos, desconforto gastrointestinal, eructação, diarreia, flatulência, constipação, ulceração na boca ou língua. Pode passar. Aí, né, uma coisa importante em relação à terapia de reposição de nicotina é saber explicar algumas dúvidas que o paciente ele pode vir a ter, né? Primeiro, sobre a toxicidade e também o desenvolvimento de dependência ao medicamento. Então, é importante a gente saber, a gente informar que o cigarro ele vai ter muitos mais agentes nocivos do que apenas a nicotina, que é o agente viciante. Então, a gente só vai estar dando a nicotina ao paciente, além de todos os milhares de compostos horríveis que tem no cigarro. E também a concentração de nicotina no sangue que os medicamentos eles vão liberar vai ser bem menor do que a da nicotina inalada, né, fumada. Isso vai desfavorecer a toxicidade e também vai desfavorecer a dependência. E a gente tem que alertar, né, que problemas como hipertensão, insuficiência coronariana e arritmia, eles têm que estar compensados, porque os medicamentos, eles têm uma ação adrenérgica e podem ser prejudiciais ao paciente que estiver descompensado. E dessa forma a gente consegue entender as contraindicações, né, que são contraindicações absolutas para qualquer das apresentações, para o adesivo, a pastilha, para a goma. Hipersensibilidade ao medicamento, doença cardiovascular não compensada ou angina constante, e eventos coronarianos agudos em um período inferior a 2 semanas. Pode passar. E aí, né, sobre a terapia não nicotínica, a gente tem uma opção, que é o cloridrato de bupropiona, que é um antidepressivo, que vai sendo indicado nos casos que o paciente ele não aderir à terapia de reposição de nicotina, ou então quando não teve sucesso com ela, né? Aí, o efeito, o principal mecanismo de ação envolvido, acredita-se que é por causa do antagonismo aos receptores nicotínicos, que a Ana Lu explicou, e com a bupropiona, ela demora uns 7 dias, mais ou menos, para atingir os níveis terapêuticos, a gente tem que iniciar o uso dela uma semana antes da data que tiver marcada para o paciente parar de fumar. A posologia dela vai ser uns 150 miligramas por comprimido, e o esquema vai ser, nos primeiros 3 dias, usar um comprimido de 150 miligramas, e a partir do 4º dia, até completar os 3 meses de tratamento, que é 3 meses também, usar ele 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde, com intervalo de 8 horas entre cada dose. A gente evita usar de noite, porque um dos principais efeitos colaterais do cloridrato de bupropiona é a insônia. Os outros vão ser náusea, redução do limiar convulsivo, boca seca, cefaleia, constipação e perda de peso. Pode passar. E aí, assim como a terapia de reposição da nicotina, os problemas como hipertensão arterial, insuficiência coronariana e arritmia, eles têm que estar compensados, porque a bupropiona também tem uma ação adrenérgica. E as contraindicações absolutas vão ser hipersensibilidade também, antecedente convulsivo ou epilepsia em qualquer outro risco para convulsão, doença cerebrovascular e uso de inibidor de mal a menos de 15 dias, porque todos esses 3 pontos eles diminuem, né? Significa que o paciente pode ter um limiar convulsivo baixo e o cloridrato de bupropiona ele também diminui esse limiar. Também vai ser contraindicado em bulimia, anorexia nervosa, porque a perda de peso, como eu falei, é um dos efeitos colaterais, e ele tem uma ação teratogênica, então ele é contraindicado também em gestação e amamentação. E o tratamento medicamentoso medicado, ou medicamentoso combinado, vai ser, a gente pode abrir mão dele quando o paciente ele não conseguir parar de fumar com a monoterapia, ou então quando ele continua apresentando uma fissura por fumar. E aí a gente pode associar
tanto os medicamentos nicotínicos como os não nicotínicos, que é o cloridade e bupropiona. A gente só tem que tomar cuidado porque os efeitos colaterais podem estar aumentados em comparação à monoterapia, principalmente os que tiverem relação com a ação adrenérgica deles, né? Porque os dois têm. Então, existem todas as possibilidades de associação. A gente pode botar o adesivo com a goma, o adesivo com a pastilha, o adesivo com a bupropiona com adesivo, todos, você pode fazer todas essas associações, mas as que mostraram mais eficácia foram o adesivo com a goma ou o adesivo com a bupropiona. Então, quando a gente pensar em combinar os medicamentos, a gente pensar dessas duas formas. Como eu falei, né, a bupropiona, ela tem que iniciar uma semana antes do período de fumar. Já os nicotínicos tem que começar no dia que a pessoa parar de fumar. Então, quando eu pensar em associar os dois, a gente recomenda que a bupropiona seja iniciada uma semana antes, os nicotínicos no dia da interrupção, e aí você vai continuando os comprimidos de bupropiona de forma associada a isso, certo? E enfatizar aqui, né, que quando a gente colocar o nicotínico com a bupropiona, é obrigatório a gente fazer a monitorização da pressão arterial desse paciente, porque ela pode se elevar. E eu trouxe aqui uma curiosidade, que são o manejo em grupos especiais. Primeiro, os adolescentes, as pessoas menores de 18 anos. Esse grupo em especial, ele é muito vulnerável, ele tem acesso a vários tipos de produtos derivados de tabaco, inclusive. E não existe muita evidência sobre a abordagem cognitivo-comportamental nesses grupos. Mas, aparentemente, as terapias em grupos, elas têm mais eficácia do que as terapias individuais. Então, ela tem que ser abordagem de escolha. E está contraindicado o cloridato de bupropiona para esses pacientes. Então, se for usar a terapia nicotínica. Em gestantes, ou então até em mulheres que estão durante a amamentação, não existe comprovação da segurança, nem da eficácia da farmacoterapia. Então, as mulheres, essas mães, elas têm que parar de fumar antes de usar o mesmo medicamento. Só uma abordagem fundamental. Mas quando acontece delas não conseguirem de forma normal parar de fumar, a gente pode fazer os nicotínicos. Os de ação pública, que são as pastilhas e as bombas. Porque os danos claramente não são menores da nicotina. A nicotina, ela é prejudicial ao efeito, né? Mas o dano vai ser muito menor, porque se não é fumar, né? Então, vamos sempre abrir mão da terapia nicotínica. E nos idosos, a gente vai fazer o tratamento todo a população adulta que é agora, a gente só tem que prestar atenção se atentar às comorbidades, que assim né? Então, algumas comorbidades vão indicar o uso de algum medicamento. Eu falei que as questões cardiovasculares, na qualidade da bupropiona, que é o anemia possível. Inclusive, os medicamentos que diminuem a anemia possível são o hipoglicemia, né? A questão dos pacientes diabéticos e idosos. É uma população que apresenta muito diabetes. Então, usar as insulinas e as hipoglicemia geral seria uma complicação fazer o tratamento. Mas a gente também tem que lembrar, né, que tudo bem, mas essa tem que sempre lembrar que da idade, deixa de fumar, mas sempre vai trazer benefício. Então, a gente tem que falar para os pacientes, né, que dependendo de quantos anos ele tem, a expectativa da vida dele, para de fumar, vai sempre ter benefício para a saúde, para a qualidade da vida dele, e nem até a própria expectativa da vida dele, mesmo que seja durante um período de tempo. Isso já faz um impacto grande na saúde. Para a situação. E aqui eu trouxe os principais obstáculos e desafios que as pessoas têm para parar de fumar. Primeiro é a ambivalência, que é quando o paciente ele vai trazer o tempo todo para vocês, tanto o que ele vai falar e nas suas atitudes, que claramente ele precisa parar de fumar, ele quer parar de fumar, mas ao mesmo tempo ele
gosta de fumar, ele precisa fumar. Então, ele vai estar sempre enfrentando essa dificuldade da vida de cigarro. E aí, muitas vezes, o profissional ele pode ter visto uma falta de motivação naquilo, mas a gente tem que entender isso, colocar no lugar da empatia, para entender que isso é algo esperado nesse processo, como qualquer outra droga. Saber esclarecer que esse sentimento não é natural. E a gente tem que ajudar a estimular esse paciente a ver atividades alternativas para substituir esse espaço que o cigarro tinha na vida dele, né? Outro ponto é o ganho de peso, que na verdade é uma questão muito importante para a sessão de tabagismo, sabia disso. E quando o paciente para de fumar, é comum que ocorra uma diminuição da taxa de metabolismo basal em 4 a 16%. E também um aumento do consumo calórico, porque o paciente ele deixa de fumar, a falta de cigarro, a pessoa pode, o ato de comer, ela pode substituir o ato de fumar. Então, o paciente fumava antes, tem uma necessidade de manusear uma mão, a boca. Então, o ato de fumar também era uma forma dele lidar com ansiedade, com tédio, o que são coisas que também podem ser os mesmos motivos para levar a pessoa a beber agora. Então, a gente tem que explicar, né? Que existe essa possibilidade da pessoa ganhar até 13 quilos durante as primeiras semanas. Na verdade, entre os primeiros meses do tratamento. Mas isso vai ser temporário. A partir do momento que o sintoma de abstinência vai diminuindo. E a gente tem que reforçar, né? Principalmente para pacientes mulheres, que essa questão de engordar vai ser mais importante. Que para de fumar vai ser benéfica para essa pessoa. Vai ser temporário. E a gente pode aproveitar isso como uma oportunidade para iniciar novos hábitos, né? Tomar uma dieta saudável, fazer atividades físicas, por exemplo. O terceiro ponto seria a síndrome de abstinência, que é uma das mais importantes obstáculos para as pessoas que fumar. Como a Ana já explicou, os sintomas e a duração deles, eles costumam aparecer quando a pessoa volta para de fumar, ou a pessoa para de fumar. E aí dura os primeiros 3 a 4 dias são os piores. E aí ela vai desaparecendo uma 2 semanas. Aí a gente tem que saber explicar isso para os pacientes, né? E isso é uma coisa temporária também. E esse sentimento não é eterno. Tem outras formas de lidar com ele, a recaída. E também vai ter a fissura, que ela demora mais para desaparecer, mas ela dura muito menos, ela dura cerca de 5 minutos. E aí a gente tem que saber orientar o paciente e mostrar estratégias para que ele possa lidar com essa situação, entendeu? Para que ele não tenha recaída. Então, a gente tem que estar atento a perceber esses sintomas e avaliar também se, nesses casos, não vai ser necessário o uso de medicamento. Aí, nesse caso, a gente pode abrir mão dos benzodiazepínicos, uma dose de 10 a 30 miligramas, mas lembrando que só orientação mesmo para a pessoa, de que aquilo não é para sempre, que tem outras formas de lidar, tem um impacto muito grande, na maioria das vezes é até suficiente, nem precisa de remédio. Pode passar. É até importante, rapidinho, Bela, é até importante a gente saber e passar para o paciente que essa fissura no início vai ser algo muito recorrente, que a todo momento vai estar ali presente, mas à medida que vai passando, à medida que vai passando o tempo, que a síndrome de abstinência já passou também, vai ficando mais espaçado, apesar de demorar um pouco mais do que a própria síndrome de abstinência, mas vai ficando mais espaçados os períodos entre as fissuras. Então, é algo que, eventualmente, o paciente vai estar conseguindo lidar melhor. Uhum. Pode passar. Pronto. O quinto ponto que eu trouxe aqui foi o consumo de álcool, porque a dependência de nicotina, ela geralmente está associada com o consumo aumentado de álcool. As pessoas que fumam bebem mais, as pessoas que bebem fumam mais. Todo mundo já ouviu falar daquelas pessoas que, não, eu só fumo quando eu bebo. Enfim, nesses casos é muito importante a gente, logo na abordagem inicial mesmo,
a gente conseguir identificar ou até estimular, né, a vontade da pessoa de parar o consumo das duas, tanto do álcool quanto do tabaco. Aí não existe um consenso mesmo do que é melhor, se você parar os dois ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. Isso vai, um caso que a gente vai avaliar individualmente, junto com o paciente, qual é a preferência dele, e também buscar outros recursos, né? Explicar a ele que existem outros recursos, como o CAPS-AD e os grupos de alcoólicos anônimos, que vão poder acompanhar essa pessoa durante ou após a abordagem do tabagismo, caso ela queira fazer junto ou separado. E, por fim, aqui a prevenção de recaída, né? Que ela pode vir a acontecer diversas vezes durante o processo, é muito comum, na verdade, e é muito importante nesse momento que a gente também esteja preparado para informar sobre os sintomas, o que está acontecendo, as mudanças que estão orgânicas, cerebrais que estão acontecendo ao longo do tratamento, e fornecer também orientação para a pessoa saber enfrentar esses sintomas de abstinência, para que ela não tenha recaídas. Então, a gente tem que ensinar a pessoa a cuidar do estresse, da ansiedade, evitar a bebida alcoólica quando é o caso de estar associada ao uso do cigarro, evitar ficar em ambientes ou perto de pessoas que fumam, ambientes em que as pessoas estão fumando, procurar ocupar o tempo dela com atividades, especialmente com a realização de atividade física, é muito bom nesses casos. E a gente tem que saber também acolher, né? Incentivar o paciente a não desistir, não culpar ele, reforçar tudo aquilo que ele conquistou até chegar até ali na hora da recaída. Não significa que ele não vai conseguir mais nunca parar, ele não perdeu a, a guerra, né? E começar a discutir novas estratégias para essa nova etapa, entendeu? Já que as que estavam sendo usadas anteriormente não estavam funcionando. E eu trouxe aqui uma observação, achei interessante isso, que é saber diferenciar lapso e recaída. Eu não sabia disso. Que lapsos, eles são quando o usuário, ele fuma um cigarro, ou traga o cigarro de alguém, esporadicamente, tipo assim, no último final de semana eu dei uns tragos no cigarro da minha amiga, sem que isso retorne ao hábito que ele tinha antes, o hábito tabagista dele antes. Já a recaída vai ser quando ele retorna para o hábito de fumar, após ele ter tentado parar, né? Então, tipo, eu fiquei 2 meses sem fumar e agora eu voltei a fumar igual a antes. Então, essa é a diferença entre lapso e recaída. Os dois acontecem muito e o paciente vai se sentir culpado e a gente vai estar lá nesse momento explicando que faz parte do processo de aprendizado e é importante nesse momento é mesmo explicar, tentar reconhecer junto com o paciente como e por que aquilo aconteceu e evitar as situações iguais ou semelhantes que levaram a isso acontecer no futuro. Enfim, acho que era só isso, só isso mesmo. Muito obrigada, gente. Aí não, tem que parar aí. Depois disso E aí, gente, se tiveram algumas dúvidas, eu não estava vendo o chat, mas vou dar uma olhada aqui. Mas alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Muito bom, viu? A gente teve alguns comentários no chat. Acho que perguntou sobre a disponibilidade no SUS. Você viu alguma coisa sobre isso? Todos esses medicamentos que eu falei, o adesivo, a goma, o cloridato de bupropiona, a pastilha, todos eles estão disponíveis no SUS. Todas as apresentações também que eu botei, as doses são as do SUS. Existem alguns outros que você consegue na farmácia, uns novos medicamentos de terapia de reposição nicotínica, que é o spray nasal e um inalante também, que são até interessantes porque eles simulam até o comportamento de fumar, não só a nicotina em si, mas eles só saem com prescrição médica e só encontram em farmácia. Aqui, Todos esses que eu falei estão disponíveis no SUS. Tem também, eu acho que é Chantix o nome, que é o Vereclina.
Só que é muito, muito caro. Inclusive, o UpToDate, ele traz esse medicamento como parâmetro lá nos Estados Unidos. Só que é muito caro. Então, acaba que no SUS, o usado mesmo é o cloridrato de ibupropiona. Inclusive, tem um programa específico para o tabagismo, né? Que foi promulgado, essa exceção na atenção básica no SUS. Que, tipo, se não me engano, o Brasil tem uma das experiências mais positivas num programa de larga escala, né? Para a cessação do tabagismo. Mesmo que a gente não veja tanto Uhum. na nossa prática. E outra pergunta também que eu tinha era em relação àquelas estratégias cognitivo-comportamentais das 3 abordagens, né? Se vocês têm alguma recomendação de onde se detalhar sobre isso, daquelas 4 ou 5 perguntas, né? Porque, enfim, foi citado, mas creio que para melhor aprendizado eu preciso de alguns exemplos específicos. Se na referência é mais completinho, onde que vocês recomendam? Ah, com certeza é mais completa, porque é muito grande a diretriz, gente. É tipo 100 páginas, mais 100 páginas, 200. Então, eles falam exatamente quais são os tipos de pergunta, em quais contextos você tem que dar, para qual perfil de paciente. É muito bom, eu vou mandar depois. Eu vou botar o link aqui no chat. Numa situação, tipo assim, a pessoa iniciar uma dieta que ajuda ela fisicamente a cessar o tabagismo ou só a dieta como mecanismo? Uhum, sim. Rapaz, ó, eu, pelo menos nesse protocolo, que é de 2020, está bem atualizado, eu não vi nada relacionado à nutrição, mas eu já vi em alguns vídeos, tipo, passado mesmo, que eles tinham todo esse cuidado de falar também sobre a mudança de hábitos de vida, não só da alimentação, mas também a prática de exercícios. Mas isso eu vi por fora mesmo, não foi na diretriz. Sim, É porque, na verdade, é um dos próprios colaterais, né, da abstinência, por exemplo, é a ansiedade. E no próprio tratamento da ansiedade, a mudança de hábitos de vida é um dos pilares. Então, acaba que é algo até que intuitivo, espera-se, do próprio médico, a gente já ter essa noção da mudança de hábito de vida na recomendação. Mas, enfim, é importante mesmo.
Bom, muito bom, hein? Parabéns. Alguém tem algum comentário? Família de pessoas externas, alguma sugestão, alguma dúvida? Que bom, voltem sempre. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Show de bola, então. Encerraremos a reunião aqui, a sessão. Só tinha eles três de fora? Sim. Inclusive, essa Isabela, ela estava na outra, né? Na Não, última sessão. eu não vi, né? Não. Ela estava. Que bom. Alguém a conhece? Encerra, nego.